Ok, vamos orar então. Pai querido, Pai amado, estamos, ó Pai, na tua presença, nessa noite, ó Pai, para estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite, nesse curso, ó Pai, nessa matéria, pela vida da Sônia, ó Pai, a nossa professora aqui, nos ensinando, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Esteja, Senhor, abençoando, ó Pai, cada um de nós, que tudo que viemos aprender aqui possamos guardar, Senhor, em nossos corações, nossas mentes, praticar, Senhor, em nossas vidas e compartilhar, Senhor, com as pessoas, ó Pai. Pai querido, abençoe, Senhor, cada aluno, cada irmão que vai estar participando conosco, aqueles que estão com dificuldade, que eles possam conseguir entrar também e participar conosco, Pai. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Sônia, Ai, liga o seu teu microfone está microfone. desligado. Oh, desculpa. Obrigada. Então, nós estamos aqui na aula de Princípios de Vida 3. Então, quem fez o Princípio de Vida 1 e 2 no semestre passado, agora já vai terminar toda a etapa do princípio de vida. Vai completar esse ciclo aí, tá? Então, nós falamos sobre, no 1 e o 2, a gente falou em assuntos diversos, né? De que são princípios que norteiam a nossa vida. Lembra que eu disse que é como se fosse uma bússola que guia, né, ao ponto de vista de Deus sobre a nossa vida, como fomos criados. E no princípio de vida 3, quem não fez o 1 e o 2, não tem problema fazer o 3, porque eles não são sequenciados, então não vai dar problema nenhum para você. Mas esse princípio de vida 3, ele vai falar de algo sobre nós que precisamos saber para ajudar a gente na nossa vida, como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e também como lidar com as outras pessoas. Nós vamos poder entender por que pessoas agem como elas agem. Então, vai ser legal esse semestre, essas aulas, talvez umas 10 aulas por aí, ou mais, se for preciso. Nós vamos trabalhar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre o nosso temperamento, sobre temperamento. Muitas pessoas perguntam para mim, que eu já ensinei essa matéria, e gostava dela quando eu fiz seminário, o pastor João que ensinou para a gente sobre esse assunto, e de lá para cá eu venho pesquisando mais algumas coisas, e eu vi que é muito importante a gente aprender esse princípio de vida, que é olhar para dentro de nós mesmos e entender, porque às vezes a gente age ou reage a algumas coisas que acontecem na nossa vida, tá? Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, e eu sempre ensino aqui no Um com Deus que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é o sopro de Deus em nós, né? Quando Deus criou o Adão e soprou nele, ele colocou da vida dele no Adão, e o Adão passou a ser vivente, ele passou a ser... o espírito do Adão se tornou imortal, porque ele recebeu aquilo de Deus. Então, a alma e o espírito do ser humano, ela vai viver para sempre, ou no céu ou no inferno. Eu sempre falo sobre isso. Já o nosso corpo, a gente sabe, né, que um dia, se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer como todo mundo morre, mas a alma e o espírito não morrem. Por isso, é importante a gente aprender sobre a nossa alma. E nesses estudos dessas próximas semanas, nós vamos aprender sobre a nossa alma, porque a alma é muito amplo. Se eu for falar sobre a alma, eu falei que na alma nossa é que está nossas emoções, é o campo da nossa vida onde nós tomamos nossas decisões, nossos sentimentos,
estão na alma de cada ser humano. Mas nós vamos estudar tudo isso, nós vamos aprender um aspecto da nossa alma, que é o nosso temperamento, que tem causado muitos problemas de convivência, né? Por causa de temperamento, às vezes na igreja, às vezes no trabalho, no casamento, na família, por questão de temperamento, da gente não entender por que, que o outro reage daquela maneira e o outro não nos entender por que às vezes reagimos de alguma outra maneira. Então, nós vamos entendendo agora, à medida que a gente vai trabalhando aqui, vocês vão entendendo, tá? Então, temperamento vai ser o assunto nosso. Vamos lá, Daniel. Tem um videozinho agora. Ah, tá, tem um videozinho. Então, deixa eu falar uma coisa antes do videozinho. Eu vou passar um videozinho para você e depois que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, e depois do vídeo, aí eu vou explicar bem detalhado sobre cada temperamento, cada aspecto de cada temperamento, tá bom? Então, vamos prestar atenção para introduzir essa matéria. Então, só deixa fechado os microfones para não dar microfonia. Tá. Imagine que você veja um pitbull amarrado a um poste sem focinheira. O que você faria nessa situação? Creio que o mínimo seria atravessar a rua pelo outro lado. Mas por que você faria isso? Quero apresentar a vocês a densidade de significado. O que você vê na rua não é apenas um cachorro amarrado. O que você enxerga realmente é um conjunto de possibilidades. Você não enxerga o cachorro em si. Você enxerga que ele pode te morder. Existe a possibilidade até dele te matar. E é por isso que você passa do outro lado, mesmo que esse cachorro nunca tenha atacado alguém durante toda a sua vida. E contei essa história para dizer que algo semelhante acontece com a gente. A nossa presença informa uma série de possibilidades, da mesma forma que a presença de uma pessoa pode informar algumas possibilidades dela. Aqui está o poder dos 4 temperamentos. Com eles, aprendemos a conhecer melhor nossas possibilidades intrínsecas, conhecer aos outros melhor. E tudo começou com um grego chamado Hipócrates, que acreditava que poderia dividir as pessoas entre 2 características, a quentura e a umidade, que, quando unidos, formariam 4 temperamentos distintos, baseados simbolicamente nos seguintes elementos: fogo, terra, água e ar. Essa ideia nasceu por volta de 400 a.C. É ainda popular nos dias de hoje, demonstrando a sua força por mais de 2.400 anos. E vamos começar pelo colérico, que é representado pelo fogo. E tal qual o fogo, pessoas que têm um temperamento colérico sempre buscam se expandir e liberar energia. Ou seja, são pessoas estimuladas pelas adversidades, que têm uma habilidade grande para a liderança e que gostam de desafios. Tal como o fogo, são objetivos e explosivos, porém têm uma tendência à soberba, e por conta disso, precisam treinar sua humildade. O fogo descontrolado pode acabar com a vida das pessoas ao redor, mas quando controlado, nos aquece e nos dá segurança. Da mesma forma, a pessoa colérica, quando não controlada, se torna manipuladora, impaciente e dominadora, mas quando controlada, se torna uma pessoa centrada, decidida e confiante, que normalmente os leva a grandes conquistas pessoais. Bernardinho e Steve Jobs são 2 grandes exemplos de coléricos. Reparem no olhar colérico dos 2. O próximo temperamento é o melancólico, que é representado pela terra. E como a terra, pessoas com esse temperamento têm a característica de repouso e resistência, ou seja, são pessoas sólidas, profundas e consistentes, tal como uma rocha. São analíticos, buscando sempre identificar os problemas e obstáculos. São extremamente persistentes e buscam a ordem e a estrutura. Tal como uma rocha, são difíceis de se envolver e, por conta disso, precisam buscar um maior envolvimento, entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. Uma terra largada pode ser um local de pragas e ervas daninhas. Nasce controlada, pode se tornar o local
onde as melhores sementes irão germinar e dar frutos. Da mesma forma, a pessoa melancólica, quando não controlada, se torna pessimista, crítica e antissocial, mas quando desenvolvido, se torna obstinado, sensível e leal, o que os leva a grandes sacrifícios pessoais em troca de grandes realizações. O dono aqui desse canal, Bill Gates e Albert Einstein, são exemplos de melancólicos. Repare no olhar melancólico dos dois. O temperamento fica visível até pelo tipo de olhar. O próximo temperamento é o fleumático, que é representado pela água. E como água, pessoas fleumáticas buscam um repouso se adaptando ao exterior, ou seja, são pessoas tranquilas, pacientes, que conseguem se adaptar em qualquer ocasião. São pessoas organizadas e diplomáticas, estando quase sempre rodeados de amigos. Tal como a água, eles se adequam ao ambiente e, por conta disso, precisam tomar cuidado para não se tornar totalmente passivo em relação à vida. Ele precisa tomar a iniciativa. A água parada é um ótimo local para mosquitos da dengue e outras larvas. Já a água represada, que será colocada em movimento, se torna uma grande geradora de energia. Da mesma forma, o fleumático não controlado fica acomodado, desmotivado e indeciso, mas quando desenvolvido, se torna consistente, eficiente e confiável, o que os torna grandes exemplos a serem seguidos. Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King são dois grandes exemplos de fleumáticos. E por último, mas não menos importante, temos os sanguíneos, que são representados pelo ar. E como o ar, pessoas sanguíneas são envolventes e que liberam energia. Ou seja, são pessoas de espírito alegre e extrovertido, espontâneas e que buscam serem o centro das atenções. São pessoas falantes, animadas, de fácil convivência, que gostam de estar com mais pessoas. Tal como o ar, sanguíneos invadem o ambiente, precisando tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes. Por conta disso, ele precisa treinar a adequação de discurso. O ar poluído mata, o ar limpo restaura o ambiente e salva vidas. Da mesma forma, o sanguíneo não controlado se torna inseguro, barulhento e exagerado, mas quando desenvolvido, se torna agradável, simpático e otimista. Gisele Bündchen e Usain Bolt são dois grandes exemplos de sanguíneos. E esses foram os 4 temperamentos. Lembrando que não existem temperamento bom ou ruim, nem suas características são boas ou ruins. Eles são, como o próprio nome diz, o tempero da vida de cada um. Se vamos usar bem ou não esse tempero, dependerá de cada um. Ou seja, não use o temperamento como um rótulo. Ele é apenas a base, por onde cada um vive. E aí, qual é o seu temperamento? Diga aqui nos comentários, junto com as características que fez você reconhecer esse temperamento. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Aí, com esse vídeo, vocês conseguiram identificar alguma característica sua nesses temperamentos? Quem aí conseguiu se ver em algum desses temperamentos? Ninguém? Ninguém quer falar? Gabriela, você se viu? A Gabriela de Três Lagoas? Pode ser. Você se viu em alguma? No melancólico. É? É. Mas alguém viu características sua em algum desses temperamentos? Talvez passou tão rapidinho que vocês não conseguiram, mas esse vídeo vai ficar lá e vocês vão rever. E também a gente vai fazer um teste, deixar lá um teste para vocês descobrir, pelas perguntas, vocês vão descobrir o seu temperamento. O que é temperamento? No vídeo falou que é o tempero da vida, né? É o tempero. Todo mundo nasce, é uma coisa que a gente já nasce com o nosso temperamento, que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos avós maternos e paternos, tá? Vocês viram que foi por volta de, anotei aqui, vamos ver se eu, por volta de 460 anos antes de Cristo, que esse homem chamado pai da medicina,
ele fez esse estudo, né, sobre o temperamento do humano, e mais para frente ficou anos e anos sem pessoas trabalhar nesse sentido, né, pesquisando sobre as pessoas no sentido do temperamento. E mais para frente voltaram-se a ver que é importantíssimo de saber que pessoas têm temperamentos e temperamentos que são herdados dos seus pais, dos seus avós, por isso que muitas vezes a gente tem mania de falar, não sei se vocês já usaram isso, mas minha mãe usava muito. Ela falava, você puxou para o seu pai, né? Outra hora você vê alguém falar, você puxou para o seu avô. Então isso faz sentido. Por quê? Porque temperamento é uma coisa que a gente tem, a gente nasce com esse temperamento. Agora, a gente vai ver no decorrer das aulas que não é porque você nasceu com temperamento que tem seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos do temperamento. Mas aquilo lá é você, é o seu eu, é o seu eu. Então, o que você vai fazer? Na palavra de Deus, nós vamos aprender que nós podemos deixar o Espírito Santo que habita em nós transformar o nosso temperamento, transformar aqueles pontos fracos em pontos fortes para ser usado para a glória de Deus. E, ao mesmo tempo, usar aquilo que você tem de melhor no seu temperamento. Nenhum temperamento é ruim ou bom, é você. Então, é por isso que essa matéria entra no princípio de vida. É nós olhando para dentro de nós mesmos e vendo como nós podemos ser pessoas melhores, tanto para nós mesmos como para as outras pessoas, tá? Então, vamos ver a definição de temperamento. O que é temperamento? É o conjunto de traços psicológicos de uma pessoa que determina a sua maneira de ser ou seu comportamento. Entendeu? É um conjunto de coisas. Por que é um conjunto de coisas? Porque o temperamento, nem uma pessoa não tem só um temperamento. Basicamente, são dois temperamentos. Tem um que tem uma porcentagem maior, que é o dominante, e tem um outro que é menos. Eu posso ser, por exemplo, 60% sanguínea e 40% melancólica, tá? Eu posso ser assim. E o que vai despontar mais é o meu sanguíneo, tá? E isso aí nós vamos aprendendo, não fica preocupado que a gente vai devagarinho, nós vamos aprendendo. O que é importante de tudo isso aí não é falar, eu sou uma pessoa melhor porque tenho tal temperamento. Não, né? Antigamente as pessoas que não conhecem sobre temperamento, ela falava, essa pessoa tem um gênio ruim, já ouviu falar isso? A pessoa tem um gênio ruim. Então, não tem gênio ruim nem gênio mau. A gente tem temperamento que precisa ser trabalhado para a glória de Deus. Então, esse temperamento é um conjunto de traços, de características psicológicas de alguém, de alguma pessoa, e essas características vai determinar a maneira de ser sua e o seu comportamento diante das situações, tá? Vamos lá. O objetivo dessa matéria, por que nós vamos aprender isso daí? Tá? Primeiro, conhecer o seu temperamento, o objetivo dessa matéria é conhecer seu temperamento, visando melhorar os relacionamentos com outras pessoas e consigo mesmo. Você vê que às vezes tem pessoas que se afastam de uma igreja porque ela tem problema, porque você sabe que um temperamento mais extrovertido com um temperamento mais introvertido, às vezes não bate, ou às vezes dois temperamentos extrovertidos ali dá um curto-circuito. Então, o que você conhecendo você e conhecendo, sabendo avaliar as pessoas, você vai ter uma melhor compreensão porque as pessoas agem como agem e pode ajudar as pessoas a desenvolver o lado bom do seu temperamento e você também, tá? Vamos ver outra coisa. Para qual outro objetivo?
Conhecer os dons específicos que Deus lhe deu, proporcionando um avanço no desempenho profissional e ministerial. Quando você começar a estudar essa matéria, você vai gostar. Eu gosto muito, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu, porque você vai descobrir o seu temperamento de forma que você vai ver que, eu sou capaz de fazer essas coisas, porque eu tenho um temperamento que vai me ajudar nessa área, talvez profissional, no seu ministério. Você precisa saber usar isso aí na sua vida. Pode passar, Daniel. Próximo. Aprender como aperfeiçoar as suas potencialidades, identificando suas qualidades e fraquezas de personalidade. O que é uma personalidade? Personalidade tem a ver com a persona, com a pessoa. Então, como que forma uma personalidade? A personalidade é formada pelo seu temperamento, pelo seu caráter, né, a maneira que você vê as coisas, os seus valores, esse conjunto de coisas forma a pessoa que você é, a sua personalidade. Mas uma das coisas que já nasce, a sua personalidade, ela é formada. Mas o temperamento, ela já vem com você quando você nasce. Só que você viu ali no vídeo que o temperamento, ele tem os pontos fortes e tem os pontos fracos. Então, o teu temperamento não é um motivo de justificar aquilo que você faz de errado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, nós somos servos de Deus, nós temos Deus em nós podemos transformar os nossos pontos fracos em pontos fortes, desenvolver essas potencialidades, né? E identificar nossas fraquezas para poder submeter ela ao controle do Espírito Santo, tá bom? Saber que todos os temperamentos podem ser transformados pelo Espírito Santo, que é o que eu acabei de dizer. Então, nessa aula, de vez em quando, vocês voltam lá para ver o objetivo. O que vocês vão aprender? É isso aí. Então, pode passar. Por que agimos assim? Tá vendo? A gente viu que os 4 temperamentos é o colérico, né? Esse aí é um colérico que ficou nervoso e tá arrebentando tudo. Enquanto ali tem um fleumático que não tá nem aí com a paçoca, tá olhando para cima, né? E o sanguíneo é esse todo alegre, pulando como se nada tivesse acontecendo. E esse outro que está no piano aí, ele é um melancólico, centrado, né? Ele está focado no que ele está fazendo e ele não está nem aí com o que está acontecendo também. Então, você vê que cada pessoa age de uma maneira. E você às vezes fica pensando, por que essa pessoa age assim? Então, agora vocês vão saber. Por quê? Porque eu acho que todo mundo aqui convive, né? Lida com pessoas no trabalho, convive na família, na igreja, e a gente precisa de saber conhecer essas coisas, tá? Conhecer o ser humano criado à imagem de Deus. Pode passar, Daniel. Dicas importantes. Não existe um temperamento melhor do que o outro, tá? Nós não estamos aqui para identificar quem é ruim e quem é bom. O temperamento, a gente nasceu com ele. Deus nos criou com esse temperamento. Porque ele precisava. Nós vamos, nas aulas seguintes, nós vamos estudar 4 homens da Bíblia. Um que é melancólico, um que é sanguíneo, um que é colérico e um que é fleumático. Esses 4 nomes são os nomes dos 4 temperamentos que a gente vai estudar, que é os 4 temperamentos básicos, tá? Que existem em todo ser humano nessa face da Terra. Então, nós vamos estudar cada um desses homens, depois que eu der uma introdução, vocês entenderem o que é temperamento, você vai olhar para dentro de você e ver que temperamento será que é o meu, que combinação que é, porque ninguém é totalmente sanguíneo, ou melancólico, ou fleumático, ou colérico. Você tem um percentual de um que predomina mais e um percentual de outro. É uma mistura. Por quê? Porque é herdado dos nossos pais, dos nossos avós maternos e paternos.
tá? Então, isso aqui é para a gente entender que não existe um temperamento melhor do que o outro. Talvez existe alguém que tem um temperamento que é mais fácil de você lidar com aquela pessoa, mas não é impossível quando a gente trabalha isso na nossa vida, né, e tenta entender o outro, vai facilitar os nossos relacionamentos, tá? Em Cristo podemos vencer as fraquezas do nosso temperamento. Não use seu temperamento como desculpa para o seu mau comportamento. Ah, eu sou assim mesmo, porque o meu temperamento é assim, né? Não analise o temperamento de uma pessoa, a não ser que isso contribua para melhorar seu relacionamento com ela. Porque a gente aprende, quando a gente aprende sobre temperamentos, é tão interessante, à medida que você vai aprendendo, que você, às vezes, até esquece de analisar o seu. Você fala, ai, olha, o meu marido, eu acho que ele é colérico. Ah, ele é colérico, tal. Aí você já chega nele, já começa a falar, e ele não está por dentro daquilo, ele já vai achar que você está irritando ele. Mas, se você, com paciência, conforme você vai aprendendo, você pode sim ajudar muitas pessoas com relação ao temperamento dela, para que ela também possa desenvolver o temperamento dela. Pode passar, Tânia. Isso é dicas importantes da nossa matéria. Vocês vão anotando, não tenha preguiça de trazer um caderninho aí para perto de você, e vocês vão anotando. Anota pergunta, anota coisas que eu vou falando que não está aqui no slide, tá? É assim que a gente aprende. Outra dica importante, não fale a uma pessoa o temperamento dela, a não ser que ela lhe peça, tá? Quando você tiver mais bala com isso aí, se ela pedir, então, o que você acha que é o meu temperamento? Vocês podem conversar sobre o assunto, mas sem ela entender, talvez ela não possa não gostar. Não se refira às pessoas pelo seu temperamento, do tipo, você é assim porque você é sanguíneo, é só fogo de palha, começa uma coisa e não termina. Então, quando vocês aprender, é para vocês saber compreender melhor as pessoas e não ficar falando, se referindo a ela desse jeito. Não use isso aí que a gente está dando para vocês é uma ferramenta. Aprender sobre isso é uma ferramenta. Não use essa ferramenta para, em momentos de conflito, apontar os defeitos do temperamento da outra pessoa. Por quê? Porque isso daqui não é uma falha de caráter, nada disso. É um temperamento, algo que ela tem, que faz parte do ser dela, que pode ser melhorado, né? A gente viu que pode ser trabalhado quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar e a gente se esforça em melhorar, a gente pode tirar muito proveito do nosso temperamento. Então, não aponte nada disso. Isso aqui é para ajudar e não para causar conflito. Nenhum cristão cheio do Espírito Santo invadiria o íntimo de outra pessoa, expondo-o ao ridículo psicológico. Isso aí eu sei que vocês não vão fazer. Vocês vão ajudar com essa ferramenta, vocês vão ajudar outras pessoas. Pode passar, Dani. Esse aqui, esse teste, nós não vamos fazer ele agora. A gente vai deixar no grupo um teste e vocês vão fazer. Na próxima aula a gente discute. Você vai respondendo, e de lá vocês vão saber qual é o temperamento de vocês. Para vocês fazerem esse teste, vocês não colocam lá coisas que vocês gostariam de fazer. Vocês sejam sinceros, senão não vai aparecer o que realmente você é, tá? Ó, não responda pensando no temperamento que você acha que tem ou gostaria de ter. A pergunta, você tem que ser sincero, para você descobrir se você é sanguíneo, melancólico, fleumático, tá? Responda com base na sua tendência natural, sem ação do Espírito Santo. Por exemplo, eu agora conheço a Deus, e eu sei que Deus gostaria que eu fizesse dessa forma,
Mas nessa pergunta, para você saber o temperamento, você fala como você faria se você não tivesse a ação do Espírito Santo. É assim que você descobre realmente quem você é de verdade. Nós somos pessoas melhores agora, porque Deus habita em nós, tá? Então, responda com base na sua tendência natural, para você descobrir de forma correta o teu temperamento. Peça a ajuda de alguém que te conheça muito. Se você está respondendo lá, pergunta para alguém, ou para o seu pai, ou para sua mãe, ou para o seu marido, para alguém que te conhece, olha, você acha que eu, né, tira uma dúvida, primeiro você pensa a sua resposta e vê se bate com a do outro, tá? Depois aqui eu coloquei, faça no site essa parte de baixo você ignora, pode passar. Então, vamos aprender agora. A gente teve uma breve explicação naquele videozinho. Agora, eu vou explicar para vocês sobre o sanguíneo. O que é esse nome sanguíneo, que é dado para o temperamento? Eu acho que já é dado porque ele é um temperamento, ele é comparado ao ar lá, né? Naqueles estudiosos lá do passado. Por quê? Porque o sanguíneo é uma pessoa geralmente alegre. Vamos ver as características do sanguíneo que o Daniel vai colocar aqui. Ele é simpático, é aquela pessoa que já chega fazendo amizade, não é tímida, chega, conversa, simpático, amigável, expressivo, fala tudo o que pensa, comunicativo. Pessoa sanguínea é aquela que começa um monte de coisa, é um bom começador e um péssimo terminador. Ele não termina. Antes dele terminar um trabalho, ele já começou outro. Antes dele terminar um projeto, ele já começou outro. Você deve conhecer pessoas assim, ou talvez você seja assim. Vai analisando isso daí. Emocionalmente instável, é aquela pessoa que hoje, agora mesmo ela está toda feliz, daqui a pouco ela já fica triste, já fica para baixo, daqui a pouco você pensa que você está preocupado com a tristeza daquela pessoa, daqui a pouco ela está sorrindo, já está tudo bem. Ele é egocêntrico. No caso, ele se acha o centro do mundo. Quando ele chega num lugar, ele gosta de abalar, chegando, conversando, e dando risada, e contando as histórias. E ele é volúvel, ele não é aquela pessoa centrada naquilo que ela tem que fazer. Se passar um mosquito, ela já se distraiu, já vai fazer outra coisa, tá? O sanguíneo é uma característica daquela pessoa, de ser assim. Você pode ver que aqui você encontra bastante pontos que pode ser usado para a glória de Deus. Uma pessoa que tem simpatia, ela pode receber na igreja, né, acolher as pessoas, é amigável, pode estar ali se expressando, conversando com um, com o outro, é comunicativo, tá? Mas se ela é emocionalmente instável, ela tem que tomar cuidado também, que isso daí pode interferir nos relacionamentos. Porque quando você deve conhecer uma pessoa que, às vezes, de manhã ela tá de um jeito, à tarde ela tá do outro, tá? E que gosta de ser o centro das atenções. E não tem firmeza, ela é volúvel, o sanguíneo é volúvel. Qualquer coisa, ele tá uma coisa aqui, se alguém falar, vamos para tal lugar, ele para o que ele está fazendo, já sai, já esqueceu o que ele estava fazendo, tá? Então, vamos ver, esse é o sanguíneo. Talvez você analisar quem tem filhos, é muito importante você começar a analisar qual é o tipo de temperamento do seu filho. Provavelmente não, é certo que ele vai ser uma mistura do seu temperamento com o temperamento do seu marido, da sua esposa, ou você pode encontrar, talvez, traços do temperamento dos teus pais ou dos seus sogros, porque é uma mistura. E você vai ver que você vai encontrar características dessas pessoas no seu filho. E por que é bom você descobrir como é? Porque você vai saber
disciplinar, como ensinar aquela criança, né, ou aquele adolescente, de uma forma, sabendo como ele foi criado por Deus, como que Deus fez ele com essas características, como que pode ser trabalhado para melhorar isso nessa criança, ou no adolescente, ou até mesmo no adulto, tá? Vamos passar para o próximo. Colérico. O colérico, quando fala colérico, a gente já lembra a gente já pensa em briga, né? A pessoa teve um ataque de cólera, saiu batendo, brigando, acontecendo. Bom, o colérico, ele tem também, como todos os outros, seus pontos positivos e negativos, que tem que ser trabalhado. O colérico é independente. Pode ver, se você tem uma criança colérica em casa, ela é aquele tipo de criança que ela faz a sua comida, assim, não preparar lá no fogo, ela vai lá, tá com fome, ela vai lá, pega alguma coisa, come. Ela logo cedo, ela já aprende a tomar banho sozinha, escovar os seus dentes. E quando adulto, ela também é independente. Logo ela quer começar a trabalhar, ter o seu dinheiro, ela é uma pessoa independente. Prático, não gosta de ficar inventando muitas coisas, é isso mesmo. Audacioso, olha só que ponto positivo do colérico, é a pessoa que é audaciosa, que tem coragem de pensar, de falar, de projetar coisas, e você sabe que também tem um lado negativo do audacioso, porque pode ser que a criança, se for um filho, uma criança pequena, se ela for audaciosa, geralmente ela vai te deixar estressado, porque ela vai ter coragem de falar, né, de ter suas iras também, falar e responder, você vai ter que disciplinar, trabalhar com isso. Eficiente, o colérico geralmente é uma pessoa eficiente, ele dá um bom cabo, ao passo que o sanguíneo começa um monte de coisa e não termina, o colérico não, o colérico ele é decidido, ele é eficiente, quando ele pega um negócio, ele vai até o fim e termina aquilo que ele se propôs a fazer, porque ele é decidido, só que ele é dominador. Geralmente o colérico são pessoas que são líderes, né? Pessoa que tem dom de liderança. Por quê? Porque é um temperamento que já em si ele se propõe a liderar. Por exemplo, na escola, você repara muito quem é professor já deve perceber isso daí. Ou quem dá aula em classe de escola dominical. Vão dividir, vão fazer equipes para fazer um trabalho. Aí divide as equipes, cada um vai para um cantinho, aí estão lá 5 pessoas, 5 crianças, um adolescente, um olhando para a cara do outro. Aí o primeiro que se levanta fala, gente, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer assim, ó, você vai escrever, você vai recortar, você vai fazer... Essa pessoa, você pode ver que ela tem um temperamento dominante de colérica, ela é uma pessoa que tem dom de liderança, ela se levanta, se propõe, né, consegue dominar aquela situação e tem a audácia de fazer isso. E então, geralmente, pessoas que têm dom de liderança é colérico, é do temperamento colérico. Só que tem esse ponto aqui, o 7, é frio e insensível. Por exemplo, o colérico, o mundo está caindo ao redor dele, assim, se a pessoa está errado, ele não fica com dó, não, né? Não é como o melancólico, fleumático, que fica tentando passar assoprar a ferida, não. O colérico, não, fez coisa errada, tem que sofrer mesmo. Então, geralmente é assim, é mais para insensível. Então, essa característica tem que ser trabalhada no colérico, que tem o Espírito Santo de Deus, ser transformada em alguém mais sensível, que pode ver, né, sentir, ter misericórdia das pessoas, tá? É irado, no caso aqui está entre parênteses, grosso, tá vendo esse pai colérico aí?
Ele está dando uma bronca na criança. Geralmente o pai colérico não é fácil, muito fácil de aguentar, porque ele é sempre bravão, né? Quem tem pai colérico ou teve aí já sabe. Então, grosso, né? Vai falando tudo que pensa, de um jeito, o colérico fala tudo que pensa, mas da maneira de. O colérico não, o sanguíneo fala tudo que pensa, mas de uma forma divertida, fala até bobeira. Mas já o colérico fala tudo que pensa de uma forma brava, grosseiro às vezes. Ele é autossuficiente, né? Ele mesmo se resolve nas coisas, e às vezes ele é sarcástico, tá? Quando ele quer criticar de uma forma assim, se ele não tiver esse trabalho dentro dele, que nós vamos ver nas próximas lições, trabalhar essa parte na vida dele, ele não vai ser uma pessoa amigável que todo mundo gosta. Então, por isso que nós precisamos de trabalhar para a gente mudar, porque nós queremos ser amados, nós queremos que as pessoas gostem da gente, né? E queremos também gostar de todas as pessoas, independente do temperamento dela. Então, há a possibilidade da gente ser transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nos nossos pontos fracos, tá? E usar os nossos pontos fortes. Então, esse é o colérico. Vamos ver o próximo. Melancólico. O melancólico, geralmente, são pessoas que são dadas a trabalhar com coisas minuciosas, tá? O melancólico, geralmente, ele é dado a artes, música, teatro, né? Ele é uma pessoa habilidosa, gosta de trabalhar com coisas pequenas, com coisas com detalhes. Pode ser que você seja um colérico melancólico, um sanguíneo melancólico, entendeu? Se você tem alguma das características dos dois temperamentos que eu falei, mas você está se vendo também aqui nesse melancólico, é porque você tem a mistura desses dois temperamentos, talvez um mais em mais proporção e o outro em menos. O melancólico, ele é habilidoso, né? Geralmente, quem é melancólico gosta de pintura, gosta de música, de tocar, gosta de teatro, de artes, tá? Ele é uma pessoa autodisciplinada, tá? Ele sabe cumprir tem disciplina na vida para fazer as coisas, para cuidar das finanças. Geralmente, o sanguíneo tem problema com finança, aquele primeiro temperamento que eu falei. Porque o sanguíneo é assim, ele está almoçando, por exemplo. Ele está almoçando e ele lembrou, puxa vida, eu vi uma promoção, falando que tem uma promoção de celular lá no Magazine Luiza. Olha, é bem perigoso que ele empurra o prato ali, para de comer e vai lá comprar o celular. E ele nem fez a conta se ele vai ter o dinheiro para pagar ou não. Então, ele não tem essa disciplina. Já o melancólico, não. Ele sentiu a vontade de comprar uma coisa, ele vai fazer toda a somatória do dinheiro, ele vai analisar tudo, se o mês que vem, se daqui 2 meses, se ele vai ter dinheiro para pagar, ele tem uma disciplina, tanto na área financeira, como na área de relacionamento. O melancólico, ele pega um livro e ele lê até o final. Já o sanguíneo, ele começa a ler um livro, parece que dá uma coceira nele, e ele começa, nem que ele estiver gostando, ele não consegue. Ele não consegue chegar nem num filme até o final, a não ser que ele goste muito, né? Ou senão ele seja trabalhado nisso. Geralmente o sanguíneo, ele está no culto, se começar a demorar muito a mensagem, ele começa a olhar no relógio. E se tiver algum sanguíneo na minha aula hoje, ele já deve estar preocupado com o horário, né? E é mais ou menos assim, gente. Isso daí não é um defeito, é uma coisa da pessoa que ela vai ter que trabalhar, tá?
Já que o melancólico, ele é habilidoso, ele é cuidadoso no que faz, ele é autodisciplinado na questão de finança, de família, de tudo, tudo ele tem uma disciplina. Termina aquilo que ele começa. Só que ele é sentimental. Sabe o lado melancólico de uma pessoa faz com que ela chore com facilidade. Né? Você está falando alguma coisa que toca no coração dela, quando você olha para ela, o olho já está rodando com água dentro. Tá? É pessoa sentimental, sensível. Qualquer coisa ela fica ferida também. Porque é tão importante a gente saber disso. Às vezes na igreja tem pessoas que são melancólicas, às vezes você é colérico, ou você é sanguíneo, e você vai falando tudo que você pensa, e eu vejo que às vezes a pessoa fica, né, com o espírito batido, triste, tá? Ela está sentindo, achando que você está bravo com ela, e às vezes nem é. Deixa eu ver aqui, apareceu uma sanguínea aqui. Muito bem. Tá vendo como vocês já vão descobrindo. Outra coisa, o melancólico, ele é disposto a sacrificar-se. Por exemplo, se ele sacrifica ele mesmo por alguém que ele ama, por alguma causa, por alguma coisa, ele é capaz de sacrificar ele mesmo. Só que ele é perfeccionista também, né? Como ele é habilidoso, ele é perfeccionista, e a pessoa perfeccionista é complicadinho também. Por exemplo, um melancólico junto com um sanguíneo, porque o sanguíneo não é nada perfeccionista, né? Ele quer fazer uma coisa, o outro é todo animadão ali, enquanto que o melancólico, ele quer demorar meses fazendo aquilo, mas aquilo tem que sair perfeito. Já o sanguíneo, ele quer fazer, não importa se vai ficar mais ou menos, já tá bom para ele. Já o melancólico, ele é crítico, né? Ele está sempre tecendo uma crítica com relação a algo, não porque ele quer ser ruim, ele quer ser chato, mas é que ele tem esse olhar crítico para as coisas, tá? A crítica pode ser construtiva ou às vezes até destrutiva, mas se ele vê alguma coisa errada, ele não resiste se ele não fazer uma crítica. E, às vezes, ele é mal-humorado, né? Melancólico, vingativo. Tudo isso tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, né? Que a Bíblia fala sobre vingança. Não vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Deus nunca permitiu, deu a carta aberta para a gente... Você sabe que Deus nunca deu carta branca para a gente ser vingativo, né? Ele falou que isso aí pertence a Ele. Quando a gente deixa na mão de Deus, é Ele que resolve, mas no melancólico isso tem que ser trabalhado, porque naturalmente ele é vingativo. Desconfiado, muito desconfiado. Sempre com o pezinho atrás. E pessimista. Ele acha que, olha, as coisas, o sanguíneo, ele é otimista demais. Às vezes ele faz besteira de tão otimista que é. E já o melancólico, ele é tão pessimista que as coisas estão dando certo e ele está achando que não vai dar certo. Então, tudo aí você pode ver que tem coisas boas e coisas fracas, pontos fracos em todos os temperamentos, que tem que ser trabalhado. Vamos ver o último agora, que é o fleumático. Fleumático. Olha só. O fleumático é uma pessoa calma e quieta, tá? Você pode ver, quando a gente fala, só de falar, a gente já vê várias pessoas na nossa cabeça, não é verdade? O fleumático, ele é calmo, ele é quieto, ele é diplomata. Você pode ver, pessoas que são pacificadoras, não tem os outros falam que tem a turma do deixa disso, né? Não, vamos deixar para lá. Então, Jesus disse assim, ó, bem-aventurados pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Deus nos chamou para pacificar. Então, o fleumático, ele tem esse talento, olha só que legal. Quem é fleumático pode usar essa diplomacia,
né? Esse jeitinho que tem para unir as pessoas, tá? Enquanto, às vezes, outros temperamentos vão colocar lenha na fogueira, esse aqui vem para acalmar. Isso aí é tudo coisa de Deus, né? Deus coloca pessoas, às vezes, de um temperamento diferente junto, que é para que, somando aquilo ali, seja para a glória de Deus, tá? E olha lá, que legal. É isso mesmo, a gente vai vendo a combinação, né? Nós vamos encontrar nesses diplomatas, nesses embaixadores que estão em outros países, né, para poder resolver questões. Se a pessoa não tiver diplomacia, às vezes uma boa pessoa, ótima pessoa, mas se ela não tiver diplomacia em certas questões, ela pode pôr fogo, estourar uma guerra, tá? Ele é bem-humorado, aquela pessoa que sempre é quieto, mas tem uma piadinha engraçadinha, né? É assim. Ela é uma pessoa confiável, você pode contar segredo para ela, que o fleumático guarda segredo. O colérico e o sanguíneo não é muito de guardar segredo, tá? Ele vai entregar, se ele for apertado, ele entrega. Outra coisa, hábitos ordenados, estável, é uma pessoa linear, entendeu? Não é uma pessoa que está cheia de altos e baixos, é linear. Só que ele tem esse ponto fraco, ele é procrastinador, uma pessoa que deixa sempre para depois, né? Às vezes o fleumático está cheio de coisa para fazer e ele deixa para amanhã. Vou lavar a roupa amanhã, vou fazer esse trabalho amanhã, vou fazer a tarefa da professora Sônia depois, para depois, e vai indo, vai indo. Ele é desmotivado, tá? Assim como os outros temperamentos são automotivados, ele é desmotivado. Ai, acho que eu não vou não. Ai, acho que isso não vai dar certo. Ai, eu não sei, tá? Temeroso, ele tem medo, é muito medroso, indeciso, né? Ah, não sei se eu faço isso, se eu não faço. E desconfiado também, igual o melancólico, ele é desconfiado. Para ele obter a confiança de uma pessoa demora um certo tempo. Não vai confiando na pessoa de primeira, não. Já o sanguíneo, ele conhece a pessoa hoje, ele pensa que já conhece a pessoa desde que nasceu, tá? Então, por que a gente precisa aprender isso aí? Quando a gente é líder, a gente é mãe de família, pai de família, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos numa sociedade, em uma comunidade, ou familiar, ou de igreja, ou de trabalho. Nós precisamos aprender essas coisas para a gente saber lidar com as pessoas. E às vezes lidar com a gente mesmo. A gente vai identificar o que a gente precisa melhorar em nós, tá? Nesse curso, nós vamos aprender sobre como transformar os nossos temperamentos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, nós vamos ter temperamentos transformados, tá? Passa aí, Daniel, tem mais algum? Qual é o meu temperamento? Alguns aí já mandaram aqui no chat, alguns já descobriram, mas depois vocês vão fazer o teste que eu vou mandar para vocês no grupo. Vocês vão fazer esse teste, e pelo teste você vai chegar numa conclusão mais certa de qual temperamento seu. Aí você vai lá no slide, você vai ver os pontos fortes, anotar num papelzinho, esses são meus pontos fortes, né? Eu sou uma pessoa confiável, sou isso, então eu vou usar isso daí para a glória de Deus. Como eu posso? A Aline diz que é um pouquinho de cada. Mas você vai fazer o teste, você vai ver que você vai sobressair, né? Se você for responder com sinceridade, vai sobressair o teu temperamento principal. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar os seus pontos fortes, depois anotar suas fraquezas do seu temperamento, e aí você vai
ver o que a Bíblia diz sobre aqueles pontos fracos e pedir a ajuda de Deus para que a gente possa melhorar isso daí. Tem mais alguma coisa, Daniel, aí? Olha lá. Aqui tem uma representação dos temperamentos, olha lá. Esse é um que está com o ouvidinho tampando aqui, ó. O que vocês acham que ele é? Passa o outro, Daniel. Tá vendo esse? Vamos ver se eles conseguem definir. O que vocês acham que é esse cachorro aqui? Vamos ver quem. Alguém que saiba, coloca, escreve aí. Ou abre o microfone e fala. Olhe para os olhos desse cachorro. Só o que você acha que esse cachorro é? Representa, quer dizer, o cachorro não tem temperamento, mas que se você olhando para esse cachorro, se ele fosse um ser humano, você diria que ele é o quê? Ai, não sei te falar, hein? Tem alguém aí que tem uma Acho que ideia? é sanguíneo, Sônia. Hã? Sanguíneo. Sanguíneo, eu acho. Você acha que ele é sanguíneo? Quem acha outra coisa? Ele tá com cara dócil, amigável, sanguíneo, é amigável, é extrovertido. Hã? Colérico. Eu acho que ele é colérico. Porque ele tá... Hã? Eu também acho que é colérico. Ele tá com cara de colérico, porque ele tá com cara de bravão, né? Vamos ver o outro. E esse daí? Esse gatinho aí? Vocês acham que ele é melancólico? O que vocês acham que ele é? Fleumático? Fleumático. Hã? Acho que é fleumático. Você acha que ele é fleumático? Qual característica que você vê no olhar, no jeitinho dele, que você acha que ele é fleumático? Qual o temperamento que... Volta, põe lá, Daniel, fleumático. Que a gente acabou de Eu achei ver. ele calmo e quieto, não sei se é isso. Se ele tá calmo e quieto. Achou ele calmo e quieto? Desconfiado? Desconfiado? Vamos ver vamos ver o melancólico. Que a gente sabe que colérico ele não é, que é o cachorro que é colérico. Então, ele tá mal-humorado? Não, né? Ele tá com cara de tô nem aí. A gente não tá nem aí? Então, acho que ele deve de ser um fleumático mesmo, né? Volta para lá, Daniel. Ele não tá nem aí com a massa, né? Então, vamos ver aquele outro bichinho do começo. Ó, esse daí, o que você acha que ele é? Esse é sanguíneo, não é? Nossa, Sanguíneo. tá aí, ó o sorrisão dele, ó. Tá nem aí, tá. Pra ele tudo é festa, né? E esse outro aqui, o depois do macaquinho. Olha lá. Qual que é o olhar dele? Ele não parece tristinho? Eu acho que ele é um melancólico. Eu acho que ele é melancólico, tá? Não é que ele é melancólico, mas ele Sentimental a cara dele. Gabriela diz que aqui, lá tem muito disso aí, Gabriela? Na lagoa? Na lagoa? Na lagoa tem um monte desse, um monte. Eita. Então, é assim, então esses animais tá representando os temperamentos, né? Tem mais alguma coisa, Daniel? Aí a gente tá vendo, ó, os cachorros, os bichinhos, a gente tá vendo uns sanguíneos aí, uns melancólicos ali. Pode passar, Daniel.
Ah lá, agora a tarefa da semana, né? A tarefa da semana. O Daniel, você vai pôr no grupo aquele teste? Vou postar lá o PDF lá. Então tá, gente. Esse aí vai ser o teste que vocês vão fazer para a gente conversar na próxima aula, tá bom? Pode abrir aí para todo mundo, para a gente conversar um minutinho, Daniel. Deu para vocês entender um pouquinho do que eu falei? É complexo? É difícil ou não? Quero ver vocês falar, gente. Tá todo mundo melancólico aqui? Não é difícil, não. A gente vai se encontrando um pouquinho em cada coisa, né? Isso. Nós vamos estudar 4 personagens da Bíblia. O Pedro, vocês já vão pensando nele aí. Pedro, o Paulo, Pedro, o Paulo e o... Deixa eu ver aqui que eu anotei. A cabeça da pessoa não tá muito boa, não. Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. Depois a gente vai seguir em frente, estudando a vida desses personagens. Nós vamos ver cada temperamento desse, cada um tem um temperamento desse, tá? E a gente vai ver os pontos fortes na vida deles, os pontos fracos, o que eles tiveram que enfrentar por causa do seu temperamento, e isso vai ajudar a gente, tá? Isso aí não é só uma aula de psicologia, que eu nem entendo de psicologia, mas eu estudei isso. Uma das primeiras coisas que eu estudei no seminário, e sempre repeti essa matéria, quando chegava novos alunos, porque é importante a gente ter um autoconhecimento da maneira que a gente age, porque para quê? Para que a gente possa viver nesse mundo sendo quem nós somos, mas de uma maneira que seja agradável, que agrada a Deus e que a gente possa nos relacionar bem com as pessoas, tá? Josi, você conseguiu entender bem? Consegui É? sim. José Gustavo, deu para entender um pouco? Sim, consegui entender um pouco. Tá bom. Irmão Aurelino, seja bem-vindo, senti a falta do senhor. Só saí ontem para ir pescar, cheguei atrasado. Pegou peixe, pelo menos? Peguei nada. Então tá bom. O senhor conseguiu entender um pouco dessa matéria? Eu entendi bastante, agora preciso colocar em prática. Isso. Vocês vão ver que agora parece meio de complicado, mas vocês vão entender perfeitamente nas próximas aulas. Sol, o que você achou? Sol? Oi, Sônia. Que Não você estava achou? não tava achando meu microfone aqui, desculpa. Tem problema não. Eu achei engraçado até, porque eu me achei nos 4 temperamentos. Ai, ai. Eu comecei a rir sozinha, né? Porque você começa a se autoavaliar. É gostoso a gente olhar para dentro da gente de vez em quando, né? É muito bom e é muito importante, né? É importante. Mas aí vocês vão pegar o teste que o Daniel vai colocar lá, revisa essa matéria de novo e vai trabalhando. Eu quero ver vocês trabalhar, porque eu quero ver temperamentos transformados pelo Espírito Santo, tá bom? Essa aula é para isso também. Miriam, você conseguiu entender, meu amor? Consegui. Conseguiu? E o você, Valdir? Pastor, tá aí? Tá não. Deve ter ido beber água. Gabriela, gostou? Gabi Santos? Ó, o meu eu ainda não tenho dúvida qual é, mas o do pai eu acho que eu já sei qual é. Você viu como é que a gente já corre e descobriu o dos outros, né? Dos outros é bem mais fácil. Eu tô igual a Gabriela, pensando no pastor. Ah, é? E você já descobriu, garanto que você já descobriu do marido de vocês, quem é casado, da esposa. Você viu como que a gente tem uma dificuldade de ver sobre a gente mesmo? É por isso que esse semestre eu quero que a gente tenha esse olhar para dentro de nós.
né? E para que a gente possa ser, para a glória de Deus, cada dia uma pessoa melhor, tá bom? Olha, foi um prazer ter vocês de volta, estou muito feliz. Quero pedir para vocês não faltar nas aulas. E se tem alguém que vocês conhecem que deveria estar nessa aula que não está hoje, está faltando a Cassinha, né? A Cássia, o Ronaldo. Se vocês são de perto deles, avisa, lembra eles, não sei o que aconteceu, que a Cássia entrou ontem na aula, e nós estamos tendo na quinta-feira um com Deus. Está sendo muito legal, né, Aline? Tá sim, tô aprendendo muito. Então, nós só tivemos 2 aulas. Se você está aqui e quer participar dessa aula, cada vez que eu dou essa matéria, eu aprendo algo novo. Então, é importante que você faça essa matéria, né? E você vai ter uma base boa para você, talvez, até ensinar outras pessoas. Então, é na quinta-feira, tá? Agora, se você não tiver tempo de fazer, não perca pelo menos essa de sexta-feira, tá bom? Então, nós vamos encerrar com a palavra de oração e desejando para vocês um ótimo final de semana, que Deus abençoe os cultos na sua igreja, e quinta-feira, fique atento, e vai lá no grupo pegar o material que o Daniel vai colocar lá. Então, olha, estuda, revisa, valoriza, porque eu e o Daniel trabalhando nessas coisas para vocês terem esse materialzinho, aprender, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vou pedir para o José Gustavo despedir a gente com uma oração. Oremos? Senhor, meu Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa aula. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por cada um que estava assistindo. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo. Te agradeço, Senhor, pela vida. E peço, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Nos dê um ótimo final de semana. Peço que você esteja abençoando cada um do grupo. Abençoa a professora Sônia. E te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Então, Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite a todos, tá bom? Fica com